Paz do Senhor para todos vocês do grupo. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês de evangelização, conscientizar o nosso país e até mesmo os países que me ouvirem, que nós precisamos ter tradutores bíblicos. Então, você que tem dinheiro, que pode investir num tradutor de Bíblia, que pode investir em alguém que tem aramaico, que fala na língua hebraica, que tenha a sabedoria de aprender a falar línguas e traduzir as línguas. Vamos investir nessas pessoas, vamos pagar tradutores bíblicos, porque quem tem dinheiro hoje em dia está dentro do marketing. Inclusive, eu vou conversar com pessoas que estão dentro do marketing para ajudar a fazer as traduções da Bíblia. Chegou a hora do Brasil reunir e de nós todos começarmos a nos empenhar para que haja tradução da Bíblia. 2% da Bíblia, mundialmente, em uma população de 6%, é traduzida. Ou seja, 4% das pessoas que recebem informações bíblicas não tem a tradução bíblica. Então, irmãos, vamos orar, vamos buscar a Deus, mas também vamos adiante. Eu conto com você para passar esse áudio para frente, para que nós possamos ajudar a Janela 10x40, buscar informações, porque no sistema de missões nós encontramos as necessidades dos missionários que estão fazendo missões urbanas, que são os missionários que estão aqui, e nós encontramos as necessidades dos missionários que são os transmissionários. Então, esses missionários que estão levados para outros países, esses missionários, eles precisam do socorro de vocês, porque missões, ela não é feita só com os missionários que estão aqui, ela é feita com os missionários que vão para fora também. E os que vão para fora necessitam que nós tenhamos esse ponto de partida, não só por causa da gente falar no sentido de fazer missões onde nós estamos ou sair para fora, não só por causa dessa nossa forma de agir, mas também porque nós precisamos fazer aquilo que Deus nos enviou para fazer, que é levar a palavra de Deus. E se nós não fizermos essa parte da tradução da Bíblia, será muito difícil para aqueles que estão em outros países receberem a palavra de Deus. Então, nós podemos fazer nossa parte. Vamos fazer nossa parte. Vamos começar a procurar pessoas que podem fazer a tradução da Bíblia. Vamos investir nos missionários transculturais que estão em outros países, que estão rodando o mundo na Janela 10x40. Então, eu quero alertar vocês sobre os missionários que estão nessas pátrias, mas muitos, eles precisam falar e explicar a Bíblia da forma deles, porque não está traduzida a palavra de Deus. E se não está traduzida, vamos traduzir. Se a gente não traduzir, se a gente não se reunir, se a gente não fizer a nossa parte, são muitos mais almas que vão perder a salvação. Quando nós olhamos que o nosso projeto aqui nessa terra, Deus deixou a gente para fazer o quê? Para buscar as almas perdidas. E o Espírito Santo vai convencer. Então, nossa parte é o quê? É fazer a parte da busca. E como que a gente busca? Com estratégia. Então, você é um missionário onde você estiver. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário na sua rua, você é um missionário no seu bairro, você é um missionário na sua igreja, e você pode sim ajudar na tradução da Bíblia. Comecem a levantar tradutores, igrejas, comecem a procurar tradutores que traduzam a Bíblia, porque nós temos a necessidade de ter pessoas que traduzam a Bíblia em outros países, na Índia, na Nigéria, na África, em vários outros lugares onde a Bíblia não chega, na Coreia do Norte. Nós temos necessidades missionárias que nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu sempre soube que o Senhor não trouxe o marketing digital para o Brasil
de uma forma para a gente esbanjar dinheiro. Não foi isso que o Senhor trouxe para nós. Não foi para a gente ser grandes empresários. Não foi para isso. Foi para que nós possamos entender as necessidades uns dos outros e ajudá-los em pequenas necessidades, os nossos parentes, e ser um missionário. Isso significa ser um missionário, quando você acode quem está do seu lado, seja o seu pai, seja sua mãe, seja seu vizinho, seja aquele colega do bairro, seja a pessoa que está do seu lado. Se você acode aquela pessoa em situações difíceis e você leva o evangelho e essa pessoa conhece a Jesus, você está fazendo uma obra missionária, mas o Senhor, ele também precisa de investidores, e olha o quanto nós temos no país, em mãos, em dinheiro, para que a gente possa hoje agir e fazer a nossa parte como missões também. Então eu quero alertar vocês que estão ganhando muito dinheiro no marketing digital, vocês que estão fazendo uma parte que estão se sentindo já completos, que estão aí criando ideias para fazerem coisas maiores, que têm empresa, podem direcionar uma renda de vocês para que essa renda possa ir para missões. Então, eu estou alertando vocês que a gente pode sim fazer a nossa parte. E a gente fazer a parte do missionário transcultural é importante. Vamos fazer, vamos separar verbas, vamos investir na Bíblia, na tradução da Bíblia, para que a Bíblia chegue a outros países. Pois só quem tem a Bíblia, só quem conhece a Jesus, sabe a necessidade que tem uma pessoa de ter a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós estamos aflitos, nós ouvimos a palavra de Deus e aquilo nos traz consolo. Já os nossos irmãos que estão em outros países, há pessoas que não foram alcançadas ainda por Jesus. Há igrejas tentando enviar missionários, mas como não estão tendo verbas, não estão enviando missionários. Então nós, como Igreja de Cristo, devemos fazer a nossa parte, que é ajudar. Adote um missionário, adote uma criança na África, adote. Se você tem condições, adote, faça missões em terra, porque tudo que Deus nos deu, Ele nos pedirá conta. E tudo que Deus está nos dando é porque Ele quer que nós possamos ter esse coração missionário. Porque quando Jesus traz a igreja toda para a presença dEle e que aquele povo se converte, mais de 3.000 almas se convertem. Aquelas almas, elas ficaram ali aprendendo a palavra de Deus, para que elas fossem missionárias. E a palavra de Deus diz, olha, ser-me-eis testemunhas na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando o quê? Que onde você for, você será testemunha dele, ou seja, você será um missionário. Então você carrega isso com você. E isso é um mandamento do Senhor. Ser-me-eis testemunha. Então, quem é uma testemunha? A testemunha, ela faz parte do testemunho de alguém, e ela ainda por cima, quando ela se torna testemunha em um tribunal, ela chega e ela justifica a causa daquela pessoa que veio a tribunal requerer o seu direito. Então Deus nos deixou nessa terra como testemunhas até os confins da terra. O Senhor diz, até os confins da terra, ser-me-eis testemunha, desde agora. Ou seja, todo aquele que vem a Jesus tem o dever de se tornar um missionário urbano. Qual que é a diferença do missionário urbano para o missionário transcultural? O transcultural, ele vai a outros países, mas o missionário urbano, ele é missionário aonde ele estiver. Ele é missionário no bairro dele, na casa dele, com os vizinhos dele, na igreja dele. Ele não sai para fora, mas muitas vezes ele faz muitas coisas que podem também até superar muitos que saem para fora e ganhar muitas almas para Jesus. É o que a gente busca em missões. Então hoje eu quero dar esse alerta, esse start para vocês. Vamos procurar quem traduza a Bíblia.
Bíblia, para que os missionários transcultural possam levar a palavra de Deus até essas pessoas e a Bíblia possa entrar nos lugares onde ela não entrou ainda. Igreja, só tem uma forma da Bíblia entrar nos lugares onde ela não entrou ainda: a gente traduzindo ela. Dessa forma, nós vamos conseguir fazer com que a Bíblia chegue em todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo e as pessoas precisam de salvação. E se nós não formos a igreja que se levanta para fazer, irmãos, quem irá fazer? O Senhor quer nos usar. E esse é o último tempo. A gente ouve a palavra de Deus e entende que o Senhor, Ele tem falado na sua palavra. E tudo que o Senhor tem falado na sua palavra tem se realizado no nosso dia a dia. Igual a palavra do Senhor diz, naqueles dias a lua se converterá em sangue. A nossa lua está enferrujando, está ficando em cor vermelha. Então, tem tudo isso. É um sinal? É um sinal da volta de Jesus. Os sinais estão aí. A Bíblia diz que eles seguirão os incrédulos? Não. Os sinais seguirão aqueles que creem no Senhor. Aqueles que leem a palavra de Deus. Eu creio porque eu conheço, eu obedeço, então eu creio. Então, se eu leio, se eu obedeço, se eu coloco em prática, eu estou crendo. Então, quando eu creio, eu obedeço, simples assim. E a palavra do Senhor diz que nós seremos testemunha deles. Então, nós temos que ser testemunhas do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós nos devemos, que a igreja, ela se ajudava em pequenas coisas e nas grandes coisas também. E não havia distinção do que era de Paulo, que era de apóstolo, que era de Pedro, que era de João. Tudo era da igreja e todos cresciam unanimemente, ou seja, todos cresciam unidos e todos cresciam no mesmo amor, na mesma unidade, onde havia casa para um, casa para outro, comida para um, comida para outro. Então eles repartiam os bens entre si. E isso significa o quê? Significa a comunhão da igreja. Então, você que pode fazer essa parte da Bíblia, de traduzir a Bíblia, faça. Estude para que a Bíblia seja traduzida. Você que está estudando mandarim, inglês, você que está estudando hebraico, você pode sim se tornar um missionário transcultural, pode sim se tornar um missionário que traduz a palavra de Deus e fazer com que esses exemplares, esses que não foram traduzidos, sejam traduzidos. Gente, nós, como igreja, nós temos o papel de tentar descobrir quais são os países que ainda não foram ainda traduzida a Bíblia e pagar alguém para fazer esse serviço, pagar alguém que faça, pagar uma inteligência artificial para que traduza. Então, nós hoje em dia não temos mais que ter esse problema com tradução da Bíblia, mas traduzir de forma verdadeira, né? Então, a gente tem todo esse pensamento. Pagar alguém para que que traduza a inteligência artificial, sou super de acordo, mas ao mesmo tempo a gente ter uma revisão para ver se está tudo ok, se está fidedigna. Então nós temos tudo isso e eu espero ter alertado os irmãos, porque Jesus, ele só vem quando nós, igreja, estivermos levado o evangelho em todas as nações. Irmãos, falta muita nação para que o evangelho seja levado. Então eu quero orientar vocês a isso. Se você quer estar com Jesus, se você quer receber a salvação de Jesus, você deve se comportar como testemunhas de Jesus nessa terra. E testemunha de Jesus é aquele que faz, que vai adiante, que busca as almas perdidas e que se pode investir numa pessoa para melhorar as coisas, melhora. Entendeu, gente? Se vocês podem, se igrejas podem investir em um tradutor, por que ainda não investiu em um tradutor? Então, igrejas, assembleianos, pastores que me ouvem, façam esse trabalho, descubram na janela 10x40 quais são os países que estão precisando de tradutores. Procurem,
Façam vaquinha na internet, procurem uns com os outros informação, vão até as pessoas que têm dinheiro, que têm condição financeira, cheguem nesses empresários, peçam financiamentos, peçam eles que se apadrinhem a favor da tradução da Bíblia, para que a Bíblia chegue nessas pessoas que ainda não foi traduzida. Esse assunto é muito sério e é por isso que eu estou passando aqui para vocês. Muito tempo atrás, vocês ouviram eu falar com vocês, eu sou a pastora Keren. Muito tempo atrás eu falei para vocês que a internet, que fossem para a internet, ganhassem o espaço dentro da internet, porque o Senhor usaria muitas pessoas para pregar o evangelho através das plataformas e retirar o lugar dos ímpios das plataformas. Hoje em dia, muitos lugares, os ímpios perderam, porque a igreja se levantou e começou a pregar nas plataformas, onde era propósito do inimigo que os ímpios estivessem, nós entramos e começamos a pregar a palavra de Deus. Então que hoje a gente possa se erguer também e ir com tudo para cima do evangelho e começar a ver o que falta, porque missões se faz de forma planejada, estruturada, ver o que falta ser feito, para que seja feito, para que seja organizado e se coloquem as coisas no lugar, como traduzir a palavra de Deus. É uma necessidade que todo o Brasil tem que tomar debaixo do seu joelho. Nós precisamos tomar por obrigação a palavra, traduzir a palavra e fazer a palavra chegar lá. E quem estiver nos Estados Unidos, que estiver me ouvindo, você também faz parte desse projeto de Deus. Traduza a palavra de Deus e faça ela chegar nos outros países. E vocês verão o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E vocês verão o que Deus vai fazer na nossa cidade, no nosso país, porque nós fomos lá e fizemos o que tinha que ser feito. É a nossa obrigação como igreja de Cristo não deixar que aquelas vidas morram sem Jesus. É a nossa obrigação como igreja de Cristo para já começar a investir na tradução desses 4% dessas Bíblias que não estão traduzidas, as linguagens que não estão traduzidas, para que nós possamos chegar a essas nações e o Senhor possa fazer um milagre nessas nações e Deus, o nome de Deus possa tornar reconhecido nessas nações. Assim nós varreremos com a miséria, nós varreremos com a mentira de Satanás, com o espírito de escravidão, com o espírito de morte, e nós conseguiremos chegar nos países onde nós não chegamos ainda, porque o Senhor, Ele quer abençoar esse povo, e basta nós fazermos a nossa parte. Tá na hora, Brasil, tá na hora. E vocês sabem como que eu sou, né? Quando eu começo a falar, quando Deus me coloca de pé para falar, eu não paro, porque o tempo do Senhor chegou, o tempo do Senhor chegou, a igreja tem que se levantar, traduzam essas Bíblias, vão atrás desses tradutores, descubram esses países, pastores, e vão adiante, levar a palavra do Senhor, viva e eficaz, passem para cadernos, passem para papéis, façam a obra do Senhor, como o Senhor designou a cada um de nós. Pastores, levantem missionários, cheios do Espírito Santo, levantem missionários, pastores, preparem os missionários urbanos, preparem os missionários transculturais, para que o Senhor possa fazer o milagre, de forma estratégia, estruturando a igreja, orando e jejuando. O Senhor vai fazer, não só no nosso país, mas o Senhor vai fazer lá fora também, e a palavra do Senhor vai chegar em todos. Então todos nós, Igreja de Cristo, nós precisamos reunir para traduzir essas Bíblias que ainda não foram traduzidas, para dar cor, papel, tinta a esses papéis que ainda não foram escritos, porque nós não estamos na época dos pergaminhos,
mas parece, igreja, que ainda tem multidões esperando a palavra de Deus. Parece, igreja, que nós estamos na época dos pergaminhos, mas nós não estamos mais na época dos pergaminhos. Nós precisamos de deixar as nossas mansões, os nossos carros, as nossas fortunas de lado e começar a olhar para a necessidade do Evangelho de Cristo, da Bíblia que precisa ser traduzida, do Evangelho que precisa ser pregado, da palavra de Deus que precisa chegar a nações. Então acorde, igreja, acorde, porque Jesus nos chama para sacudir essas nações, para acordar, porque o avivamento vem sim, mas o avivamento vem quando nós nos posicionamos. Não adianta nós queremos avivamento só para nós, isso seria muito egoísmo nosso. Enquanto vidas estão abrindo seus olhos no inferno, nós estamos aqui cansados, sentados, alimentados, cheios das nossas mansões, das nossas limousines, dos nossos egos, da nossa natureza humana e pecaminosa, cheia do Éden, daqueles que foi mandado para fora. Nós estamos vivendo a nossa vida egoístas de nós mesmos, cheios de nós mesmos, e querendo avivamento, querendo poder de Deus, querendo cura, querendo tudo isso, e sem pensar em quem está morrendo lá fora. Um tabu, todo mundo calado. Todo mundo calado, eu nunca ouvi falar nesse assunto. Eu ouvi falar nesse assunto no colégio missionário. Foi só a vez que eu ouvi falar esse assunto. Só no curso missionário. Mas está todo mundo calado, ninguém fala que a Bíblia precisa ser traduzida. A Bíblia precisa ser traduzida e Jesus conta com vocês. E levantem-se, gente, levantem-se, porque vocês que sabem, têm obrigação de começar a fazer uma reviravolta nessa terra, para que as Bíblias sejam traduzidas, porque nós já fazemos a nossa parte, que é orar, jejuar dia e noite, para Deus fazer algo nas nações. Agora façam a parte de vocês. E a parte de vocês é pegar o bem que vocês têm e colocar diante de Deus e ir atrás dessas Bíblias, dessas nações que estão sem tradução de Bíblia e passar para a folha a palavra de Deus para que a gente possa enviar Bíblias para essas nações. Isso é uma necessidade, não é uma brincadeira. A obra de Deus não é brincadeira. Deus usava Paulo para exortar. E hoje Deus nos dá autoridade para entender o que está acontecendo. E muitos estão aí, ai Senhor, Jesus, por que o Senhor não volta logo? Por que Jesus não volta logo? O que vai ser feito dessas almas que ainda não foram evangelizadas? Nessas populações que nem sequer conhecem a Jesus? Traduzam a palavra de Deus. Traduzam a palavra de Deus, conversem com os marketing, com as pessoas que estão ganhando dinheiro na internet, com os grandes e pequenos empresários, pastores, vão atrás, se reúnam e traduzam a palavra de Deus. Façam as vossas assembleias de pastorais e falem a necessidade que tem de ter tradutores para a palavra de Deus. Nós precisamos acordar, igreja. Não tem como ficar calado mais. As coisas essenciais têm que ser feitas nesse tempo. É tempo de avivamento, é tempo de Deus derramar o seu poder, mas Deus não vai derramar o seu poder de qualquer jeito. Então, igreja, nós temos que acordar. Nós temos que acordar para essa realidade. A realidade de traduzir a palavra de Deus. Que o Brasil possa traduzir pelo menos a metade. Que o Brasil possa traduzir pelo menos uma parte. E se o Brasil não pode traduzir, que outros países possam traduzir a outra parte. Mas que nós possamos buscar entendimento entre aqueles que podem, não ficar sentado e parado e achando que não vai acontecer, mas é ir atrás e correr atrás e buscar pessoas que podem fazer isso. Então, igreja, é o que Deus espera de nós.
Eu sei que eu não estou falando isso aqui por acaso. Eu sei que vocês todos têm um papel na seara de Deus. E todos podem passar essa informação para frente, até chegar a um coração que se comova, até chegar a uma pessoa que faça o que tem que ser feito, pelo menos comece. Alguém precisa começar, alguém precisa entender a necessidade disso, alguém precisa se levantar em favor do Evangelho, alguém precisa se posicionar em favor do Evangelho, alguém grande sim, alguém que tem conhecimento sim, mas alguém que faça algo diferente, algo transformador, para que dê sequência, porque a Bíblia ela começou a ser pregada em pequenos canones, mas depois esses canones foram crescendo, esses canones foram sendo pregados cada vez mais. Mais de 66 autores da Bíblia escreveram a Bíblia, e nós podemos fazer o mesmo, reescrevendo a história, só que passando a história para o português, passando a história para o hebraico, passando a história para linguagens indianas, japonesas, para linguagens mandarinho, para linguagens coreanas. Nós podemos fazer isso, nós podemos fazer isso. Nós podemos criar uma febre no mundo de Bíblias. Nós podemos fazer. Se nós, igrejas, nos posicionarmos, nós conseguimos fazer. Nós conseguimos criar uma febre de Bíblia na Terra. E daí em diante, nós conseguimos infiltrar essas Bíblias nas nações que não estão recebendo. Porque através de infiltrar essas Bíblias nas nações, nós conseguimos salvar almas. Nós conseguimos trazer de volta aquilo que se perdeu. As vidas vão conhecer Jesus, vão sair da prostituição. As vidas vão conhecer Jesus, vão receber livramento. O Senhor vai começar a operar nessas nações que estão fechadas. E essa é a chave, igreja. É por isso que nós ainda não alcançamos essas nações. Nós não alcançamos essas nações porque não há tradução da palavra de Deus. Abra os seus olhos, igreja. Abra os seus olhos. E veja o que você pode fazer. Como nós podemos resolver isso? Eu falo com os pastores mundiais, os pastores das sedes mundiais, os pastores que estão me ouvindo, os obreiros, os missionários, as reuniões da Assembleia de Deus e todos os pastores de outras denominações. Nós somos testemunhas de Cristo. Eu falo com todos os testemunhas de Cristo. Vocês são aqueles que podem causar a febre nos outros países da Bíblia traduzida e esses demônios cair por terra. Agora vocês sabem, está entre vocês e Deus. Se vocês vão continuar sentados sem fazer nada, ou se vocês vão se levantar e causar uma revolução nessa terra. Porque a Bíblia, ela é muito mais forte do que a internet. Isso eu garanto para vocês. Antigamente não tinha internet, não é verdade? Até 2016 não tinha internet. Para 2017 em diante que houve uma febre de internet. Imagine se até 2016 não houvesse Bíblias traduzidas naquele país. Aí até 2017 fosse uma febre de Bíblias naquele país traduzida. Nós já teríamos até 2025 várias traduções de Bíblia, várias almas convertidas, várias almas libertas. Porque Jesus, ele se manifesta para buscar aquilo que havia se perdido. E a palavra de Deus é salvação. Luz da terra, aquele povo está sem luz. Sal do mundo, aquele povo está sem tempero. Então, que nós possamos entender isso, igreja. Falo com toda sinceridade, com o coração que Deus me deu. Apressa-te, apressa-te, igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ele não virá injustamente. Nós, como igreja de Cristo, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, igreja,
ou vamos passar por grandes perseguições na terra. Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai dar livramento para nós porque nós estamos sentados nos nossos confortos. Deus não vai dar livramentos para nós porque nós estamos fazendo aquilo que nós achamos certo, enquanto o nosso dinheiro está no nosso bolso e as almas estão morrendo. No nosso banco e as almas estão morrendo. No nosso carro e as almas estão morrendo. Nas nossas limousines e as almas estão morrendo. E o que é preciso fazer? Apenas investir em palavra. Apenas investir em palavra, porque o dinheiro ele compra a casa, ele compra o carro, ele mata a fome, mas a palavra, ela excede todo entendimento humano, ela entra dentro do coração do homem e ela causa uma transformação, e é nessa transformação que Deus devolve a restituição de todas as coisas perdidas. Então pensem nisso, igreja. Pensem nisso, marketing digitais. Vocês também são responsáveis pela tradução da palavra de Deus. Você que ama a palavra de Deus e que entende que ela é prosperidade, façam a tradução dela. Ajude a traduzir para que haja salvação e para que essa terra não entre no comunismo, para que essa terra não seja declinada a nada. Essa é a nossa responsabilidade, que já era para ser feita há muito tempo, mas por falta de informação, acredito eu, nós não tínhamos feito, mas chegou a hora de fazermos. Poucas pessoas sabiam. Eu mesmo sou uma das pessoas que estou sabendo agora. Há muitas nações em que a palavra ainda não foi traduzida. E se nós traduzirmos a palavra de Deus e fizermos elas entrarem traduzidas, causarmos uma febre de Bíblia dentro dessas nações, nós vamos conseguir ganhar as almas para Jesus. Nós vamos conseguir. Mas meia dúzia de missionário que vai lá e leva uma almofadinha de Bíblia e leva poucas Bíblias com ele, e esconde Bíblias no mato e manda para evangelista. Salva alma? Salva, mas salva poucas almas. Nós poderíamos estar salvando um batalhão de almas. E estamos fazendo o quê? Chegou a hora de nós usarmos a palavra de Deus para estremecer a terra. Chegou a hora de nós fazermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, de colocarmos as nossas espadas, realmente tirarmos as nossas espadas da bainha e falarmos: nós vamos lutar com a arma que Deus nos deu, a palavra de Deus. Não é? Efésios 6:10? Revestivos de toda a armadura de Cristo, para que possa estar firme. Então, igreja, é isso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que vocês possam entender que missões, ela não nasce no nosso coração, mas ela nasce no coração de Deus. E ela nasceu no coração de Deus pela necessidade de salvação. E a salvação é transformação de caráter, mudança de vida. E é só Jesus que faz convencer o homem do pecado e trazer o homem para a vida eterna. Porque quando o homem morrer, ele vai se encontrar com Jesus e não com Satanás. Então feche o teu olho agora. Imagine você do outro lado. E aí, acabou tudo. Você morreu. Seu corpo vai para o céu encontrar com Jesus. Agora imagine o rico, quando ele morreu, onde a palavra do Senhor diz, em Lucas, que o rico morre. E quando o rico morre, o que acontece? Ele se encontra direto com Satanás. Essa é a preocupação de quem tem Jesus no coração. Quem é que vai se encontrar com Jesus? E quem é que vai se encontrar com Satanás? Isso é a verdadeira conversão. É a mudança de comportamento. É a transformação, o convencimento do Espírito Santo. E ele só vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E é essa a preocupação que nós, como igreja, temos que ter. Deixe os seus carros por um momento. Deixe as suas casas por um momento. Deixe as suas contas bancárias por um momento.
E pensem pelo menos um pouquinho, em 2% de vocês dentro da obra de Deus. Se vocês têm medo, esse o pastor vai roubar, não sei o que lá, vai lá, paga um tradutor, convoca aí uma comitiva, vocês não convocam a comitiva para o Rio Grande do Sul? A maior obra que a gente pode fazer numa convocação é levar a palavra de Deus. E quem fizer isso, diante de Deus, vai ter um galardão violento, porque vão ser 1000 anos aqui na terra, mas dentro desses 1000 anos o Senhor vai estar entregando galardão lá no céu quando Jesus voltar. E o galardão vem das obras feitas na terra. E cada alma que você ganhar vai ser uma pedra na tua coroa, lá no céu. Eu estou falando com pessoas que creem em Jesus Cristo e sabem o que é o Evangelho e que somos recompensados por tudo que fazemos para Deus aqui na terra. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não me leve a mal. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês e possa dar esse coração missionário a vocês, para que vocês possam entender a urgência e a necessidade da obra de Deus, que eu falo com todo amor no meu coração, o amor de Cristo dentro de mim para com vocês. Que vocês possam agir com amor, o amor de Cristo, e enxergar as almas que estão se perdendo no caminho e colaborar com a conversão dessas almas. Porque nós temos, irmãos, nós temos as prostitutas para comprar. Nós temos que comprar essas prostitutas que estão em outros países, que com 9 anos de idade, seus filhos estão ficando, elas estão deixando crianças de 9 anos de idade debaixo de caminhões, e essas crianças são levadas para o Blue Load lá, e lá dentro do Blue Load, eles estão lá dentro, vivendo uma vida de prostituição para o resto da vida, sendo usadas as crianças para pedofilia. E vão crescendo com estupros e muitas não conseguem nem viver. E a igreja tem feito a parte de comprar essas crianças, essas adolescentes e essas jovens. Isso eu estou falando de campo missionário. Nós precisamos acordar a igreja para comprar essas pessoas. Mas o Senhor colocou no meu coração que quando a Bíblia chegar nessas nações, isso também vai acabar. Porque muitas pessoas vão aceitar Jesus, muitas boates vão se fechar, muitos pubs vão se fechar, muitos bares vão se fechar. O Senhor me faz recordar quando eu estava pregando, na Inglaterra. O Senhor me faz eu lembrar de quando eu estava ali, e o Senhor em Oxford, e o Senhor começou a me mostrar. Nós orávamos e falávamos com o Senhor, e o Senhor fechava os pubs que estavam à nossa volta. E o pastor Alain ficou tão maravilhado com o que Deus estava fazendo, que ele começou a dizer: meu Deus, o Senhor está nos ouvindo. E Deus começava a trazer almas e mais almas para dentro da igreja. E vimos muitas almas serem salvas por Jesus. Pessoas croatas entravam dentro da igreja sem falar a língua que nós falávamos, e nós orávamos por eles e eles entendiam o que nós falávamos. Estava ali acontecendo um avivamento do Senhor. E o Senhor avivando aquele lugar, e o Senhor fechando aqueles pubs, e os ingleses já estavam tão rendidos ao Senhor, que as suas festas anuais, que as suas festas semanais estavam acabando. Pessoas que todos os dias iam bêbadas para o serviço, estavam chegando sem embriaguez. Pessoas que todas sexta-feiras enchiam as suas caras, brigavam com suas esposas, estavam sendo libertos pelo Senhor. E é o que o Senhor tem para essa nação. E é o que o Senhor tem para essas nações. Mas alguém precisa se levantar.
Alguém precisa se levantar, alguém precisa de ir. Igreja, nós precisamos fazer a nossa parte, porque se levarmos a palavra, os bares vão fechar e as prostituições vão acabar. Se cada canto que nós formos levarmos a palavra de Deus e causarmos um enxame, uma febre de palavra de Deus, uma febre da Bíblia, as pessoas que estão nessa pátria, que nunca conheceram a palavra de Deus, vão começar a ter sede da palavra de Deus e eles vão querer ler a palavra de Deus. E eles vão querer se inteirar da palavra de Deus. E eles vão ser libertos por Cristo. E quem fez isso? O Senhor, que te usou como tradutor da palavra de Deus para causar uma febre dentro daquela nação. E nós podemos fazer isso. Nós temos muitas pessoas inteligentes que estudam, que têm conhecimento de linguagem. Podemos pagar essas pessoas para fazer isso. Não leva mais de 2 anos para fazer isso. Mas é um compromisso que nós temos que ter. E nós temos, hoje em dia nós temos as redes sociais, hoje em dia nós temos as máquinas que nos ajudam, as impressoras que nos ajudam, então chegou a hora de trabalhar. Chegou a hora de trabalhar para Deus, porque o Senhor já colocou a parte financeira na mão de muitos. E é inadmissível que tenha tantas nações em tradução da palavra de Deus. Vamos começar a acordar para o que o Senhor quer fazer na nação, a acordar para o que o Senhor quer fazer lá fora e ajudar os nossos missionários transculturais que estão lá pregando a palavra de Deus, que são poucos porque são poucos que são enviados, porque não tem verba suficiente para serem enviados, mas os poucos que estão lá, muitos estão passando necessidade, muitos estão sofrendo e ninguém se habilita a saber quem é que está lá. Só para levar a palavra de Deus, nós temos missionários médicos que usam a sua profissão para entrar dentro de uma nação, que ele não sabe a língua, mas ele quer falar de Jesus para essa nação. Então ele põe a sua cabeça a prêmio para que seja ouvida a palavra de Deus. E nós nem perguntamos como que estão esses missionários. Eles estão se alimentando? O que eles estão fazendo lá? Eles estão se vestindo? Oh, igreja, nós precisamos amar os de fora e amar os de dentro também. Eu espero que essa palavra entre no teu coração, que o Senhor fale contigo mais, porque vocês precisam ouvir isso de Deus. Não é de mim, mas é do Senhor, e eu falo com todo o amor de Cristo dentro do meu coração, porque não me alegra falar com vocês dessa forma, mas eu tenho que dizer o que o Senhor colocou no meu coração, até porque eu não posso ficar calada. Tem almas descendo para o inferno, e não são poucas. Se eu ficar calada, essas almas vão descer para o inferno e o sangue delas vai ser cobrado pela minha mão, já não será cobrado. Eu estou tirando essa responsabilidade das minhas mãos hoje, mas eu estou passando para a mão e para os ouvidos de quem está ouvindo nesse momento. Porque o Senhor, Ele quer sim fazer. O Senhor, Ele quer salvar vidas, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte e Ele vai fazer a dele. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vocês possam entender que o Evangelho ele carece de vocês, carece de verba, carece de pessoas que investam na palavra de Deus.